Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus aí por mais uma live que nós iremos começar agora. Hoje nós teremos uma live muito importante, uma live sobre segurança pública, né? Um tema super importante que é violência doméstica em tempo de pandemia. Para tanto, nós iremos convidar uma pessoa muito especial, a doutora Paula Meotti, uma excelente delegada, uma das delegadas mais atuantes aqui do estado de Goiás, que tem feito um excelente trabalho de proteção às mulheres aqui da nossa capital. Eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Vinícius, da Eliane, minha prima, a Liria, a Berenice. Boa noite, Vinícius, Roseli, obrigado pela presença aqui lá de Itapuranga, Viviane, meu amigo Alexandre Mota, policial civil. Agradeço aí a presença de cada um de vocês, né, que estão aqui, e daqui a pouco nós estaremos recebendo aqui a presença da doutora Paula Meotti, a delegada titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher aqui da nossa capital. Quero agradecer aí a presença de todos que estão chegando. A doutora Paula já está chegando, minha mãe, a dona Regina, a presença do GCM, Markson, enfim, todos vocês que estão chegando aqui, muito obrigado pela presença, o Eberson. Agradecer aí a presença dos policiais civis, guardas civis metropolitanos que estão chegando aqui. Sim. Doutora, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, é uma honra receber a senhora aqui. Quero agradecer, né, pelo seu... Quando eu fiz o convite, de pronto a senhora, que é uma grande amiga nossa, aceitou esse convite para falar de um tema tão importante, tão atual, que é da violência doméstica em tempo de pandemia. Boa noite, seja bem-vinda. Antes, doutora, de eu passar a palavra, eu quero apresentar a senhora para todos que estão aqui nos ouvindo. Já temos vários amigos chegando aqui, a Lília de Inhumas, o Gutierre, o Vitor, a Josi, Wanderson, vários policiais civis, guardas civis, amigos, irmãos da igreja, enfim, vários amigos já estão chegando aqui. E hoje nós teremos uma live sobre segurança pública, uma live muito importante. Eu quero apresentar aqui a nossa convidada dessa noite, a doutora Paula Meotti. Ela é membro do Comitê para Mulheres da Secretaria de Segurança Pública, representante da Polícia Civil no Conselho Estadual da Mulher, no CONEM, palestrante em universidades, em instituições públicas e privadas, delegada titular da primeira DEAN, que é a delegacia especializada no atendimento à mulher aqui de Goiânia, e coordenadora das delegacias da mulher do estado de Goiás. Doutora, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Elton. Gostaria muito de agradecer o convite, me senti muito honrada. Você é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muita admiração. Então, para mim foi uma honra, né, o convite e aceitei com certeza, porque para mim é uma satisfação estar nesse momento com você. Queria agradecer também a presença, né, de todos que estão aqui, tirando esse momentinho da noite para a gente debater esse assunto, que a gente sabe que às vezes é um assunto um pouco denso, né, que envolve algumas questões mais pesadas, mas a gente espera tratar isso de maneira mais clara e, ao mesmo tempo, da forma menos pesada possível, para que todos nós tenhamos uma excelente noite. Com certeza. Doutor, o nosso objetivo é orientar e esclarecer a população, esclarecer todos que estão nos ouvindo sobre esse tema tão importante para nós, que é a violência doméstica, né? Que, infelizmente, nesse tempo de pandemia, a gente tem visto aí que tem aumentado muito. Eu quero agradecer a Elvia, que está aqui presente. Ela é presidente da União Feminina das Mulheres aqui do estado de Goiás, a Andrade, o Fredson, vários amigos que estão aqui presentes, o Jean, nosso amigo, Wanderson, o Fernanda, a Luciana, então, enfim, todos vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir perguntando para a gente, que a gente vai anotando e depois a gente vai respondendo. Mas, doutora, eu gostaria que a senhora orientasse a população o seguinte: a senhora é delegada da primeira DEAN de Goiânia. Então, quer dizer que nós temos duas delegacias da mulher aqui em Goiânia, né? Tem a primeira DEAN, que é no centro, e a segunda DEAN, que é na região noroeste. Eu queria que a senhora falasse sobre a área que abrange a primeira DEAN. Qual que é a circunscrição? A pessoa que é vítima de algum crime que precisa
de atendimento na delegacia da mulher, qual que ela procura? Explica um pouquinho para a gente qual que é a área de atuação sua aqui na capital. Nós aqui na capital, né, como você já antecipou, nós temos duas delegacias da mulher, tanto a primeira DEAN, que fica na região central, na rua 24, quanto a segunda DEAN, que fica na região do noroeste de Goiânia, no Jardim Curitiba. E aí a cidade é dividida por bairros. Então, existe a grande maior parte, né, da região norte, noroeste é abrangida pela segunda DEAN, mas existem outros bairros assim que circulam, né, pela nossa divisão espacial e geográfica, que são abrangidas pela segunda DEAN. Contudo, independentemente do bairro em que aconteceu esse fato, as situações de flagrante são todas registradas na primeira DEAN. E então, independentemente do dia, do horário ou do bairro, todos os flagrantes relacionados a vítimas mulheres, em um contexto de violência doméstica familiar ou de crimes sexuais, são encaminhadas para a primeira DEAN, nós lavramos tudo. Durante o dia também, ou mesmo durante, fora do horário de expediente, nós lavramos boa parte das ocorrências relacionadas à segunda DEAN. Então acaba que a primeira DEAN, ela fica, mesmo não tendo, né, a atribuição em relação a essa a circunscrição da segunda DEAN, como ela é a única delegacia que funciona 24 horas por dia, relacionada a crimes contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar e de crimes sexuais, então nós acabamos atendendo muitos fatos relacionados à segunda DEAN. E essa vítima, a gente vai fazer o atendimento, a gente vai colocar a fé à delegacia e nós vamos fazer toda a orientação. Então, o atendimento é normal, como se fosse uma vítima nossa realmente ali da área da primeira DEAN. Solicitamos as medidas protetivas, fazemos o acompanhamento, por exemplo, para a retirada de pertences pessoais. Então, a gente sempre orienta que a vítima pode ficar tranquila, que na dúvida ela vai receber todo o atendimento por parte da primeira DEAN, porque nós somos realmente a única delegacia plantonista, que funciona 24 horas relacionada a esse tipo de crime no Estado. Né? A primeira DEAN é a única delegacia que atende vítimas, né, de violência doméstica e familiar, de crimes contra a dignidade sexual, em regime de plantão, ou seja, 24 horas por dia, e no estado de Goiás. Sim, quero agradecer a presença aqui, participação da Luciana, do pastor Daniel, da doutora Sabrina Leles, né, a delegada, minha amiga, excelente profissional do crime cibernético. Muito obrigado pela participação. O Duarte, a Edna Maria, a Marlene, a Elba que está aqui. Enfim, todos vocês que estão participando aqui, muito obrigado. A Luciana perguntou, doutora, se alguma vítima do interior precisar de um atendimento especializado, é possível ir na DEAN aqui da capital? Olha, a primeira DEAN, a gente na verdade, é o nosso atendimento corriqueiro. A gente atende muitas vítimas de outras cidades, principalmente da região mais metropolitana de Goiânia. Mas nós atendemos fatos que ocorreram no interior, em outros estados. Então, a gente faz todo esse primeiro atendimento emergencial que é necessário e a gente já encaminha, porque hoje o nosso sistema ele é interligado. Então, eu tenho como registrar essa ocorrência e eu já coloco afeto à delegacia. Então, essa delegacia, a hora que eu finalizar a ocorrência, ela já tem acesso. Então, a gente consegue fazer isso de maneira muito integral e bastante rápida, né? Então, eu acho que é um alívio, né, para as mulheres vítimas de violência, porque elas podem ter esse primeiro atendimento, 24 horas por dia, aqui em Goiânia, que a gente vai, assim que finalizar a ocorrência, já coloca afeto à unidade em que vai tramitar, que vai finalizar essa investigação. E realmente é muito trabalho. Eu sou policial civil, escrivão de polícia há 20 anos, né? Iniciei minha carreira ali na cidade de Bela Vista, depois trabalhei por mais 2 anos ali na cidade de Senador Canedo, depois eu vim para Goiânia, eu fiquei 8 anos na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, com a doutora Adriana Cors, e várias vezes eu já tive a oportunidade de tirar plantão em na DEAN, né? Principalmente na época de pecuária, sempre escalava os policiais a mais, e passava a noite inteira lavrando flagrante, né, registrando a ocorrência. Realmente é uma delegacia que tem muito trabalho e é muito importante, né, doutora, a proteção que nós precisamos ter para as mulheres. Doutora, eu gostaria de saber da senhora o seguinte, o que é violência doméstica? Vamos explicar para quem está nos assistindo o que é violência doméstica e familiar. Está lá na lei 11.340, né, de 2006. Explica para a gente o que é a violência doméstica.
A Lei Maria da Penha, inicialmente, ela teve a preocupação de conceituar, né, o que, que seria, o que configuraria, na verdade, violência doméstica e familiar, que seria aquela violência que é uma ação ou omissão que é baseada no gênero, ou seja, que tem essa questão das diferenças de papéis entre homens e mulheres, considerando esse aspecto histórico, que se presume muito dentro de um relacionamento íntimo de afeto, apesar de alguns magistrados, alguns doutrinadores entenderem que em algumas situações, mesmo dentro de um relacionamento íntimo, não teria violência de gênero, mas a gente principalmente na delegacia, a gente já presume isso dentro de um relacionamento íntimo de afeto. Então, seria essa ação ou omissão baseada no gênero que vai causar uma mulher a morte, um sofrimento físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial, e dentro disso, a própria Lei Maria da Penha, ela conceitua, né, alguns tipos de violência. Então, a lei, ela tem essa preocupação. Inicialmente, como eu falei, a lei teve essa preocupação de descer a minúcias, de conceituar o que, que era essa violência, em quais situações, né, em quais condutas a gente aplicaria a lei, mas ela não trouxe nenhum crime. Então, ela trouxe o conceito de violência, mas não trouxe crime. Nós tivemos uma alteração recentemente em que houve a inserção do crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que eu acho que é um grande avanço, porque existia toda uma discussão jurídica a respeito, e se descumpre a medida? O que, que acontece? Caracteriza a prática de um novo crime? A discussão se caracterizaria uma desobediência ou se simplesmente era um motivo para que, se analisando, né, o contexto, pudesse ser decretada a prisão preventiva desse agressor. Então, com essa inserção desse novo tipo penal, nós tivemos realmente uma maneira de garantir a aplicabilidade dessas medidas protetivas de maneira mais eficiente. Então, me parece que foi um grande avanço, uma grande conquista para todas as mulheres, né, conseguir que esse descumprimento realmente fosse levado a sério. Né? Então, eu acho que foi realmente uma grande avanço, uma grande conquista para todos nós e, na verdade, para a sociedade, né? Para que a gente consiga realmente mostrar que a lei é séria, que essa decisão judicial ela tem um grande impacto e que se esse agressor ele não cumprir, ele vai receber ou seja, ele vai incutir, na verdade, na prática de um novo crime, muito grave. Com certeza. Quero agradecer aqui, antes de passar para a próxima pergunta, a presença da Vanderéia, da Pamela, do Emerson, da outra Luciana também, o Everton, o Júlio que está aqui dando uma boa noite para a senhora, enfim, Erickson, o pastor Samuel Martim, Sávio Amorim, enfim, todos vocês, muito obrigado pela presença. Se tiver alguma pergunta, pode ir fazendo aqui que a gente vai respondendo. Tem duas perguntas aqui. O Vinícius está perguntando, os crimes de feminicídio são também de competência da DEAN? Não, os crimes de feminicídio, eles são atribuição, no caso aqui em Goiânia, da DIH, né, e no interior, geralmente, do GIHs. Então, na verdade, as DEANs, elas vão apurar as tentativas de feminicídio. Isso são atribuições das DEANs. Mas os feminicídios em si, não. Eles vão para as delegacias que apuram os homicídios em geral. Doutora, quando a gente fala em violência doméstica, né, existe os tipos de violência, existe o ciclo de violência. Normalmente, quando a pessoa pensa em violência doméstica, ela já pensa na agressão. E a gente sabe, como profissional de segurança pública, que não é assim, né? Na verdade, a agressão ele já é o final desse ciclo de violência. Fala um pouquinho para nós sobre esse ciclo de violência. Sim, tem uma pesquisadora, Walker, ela percebeu que havia uma certa repetição, né? Observando, estudando os casos de violência doméstica, ela percebeu que esse ciclo se repetia, né? Essa pesquisadora americana. Ela viu que existia muito um início com uma tensão dentro de um relacionamento, aí depois nós tínhamos uma fase em que isso era intensificado, e nós tínhamos uma agressão, e posteriormente existia a reconciliação. Então, se formava um ciclo, porque
havia essa tensão inicial com um momento de agressão e depois a reconciliação, que fazia com que essa mulher perdoasse esse agressor se mostrasse arrependido, muitas vezes entregando flores, bombons, pedindo perdão, garantindo que isso nunca mais ia acontecer, mas, novamente, quando essa mulher retomava esse relacionamento, esse ciclo recomeçava. E nós que atuamos nas delegacias, na delegacia da mulher, a gente percebe que realmente isso é muito verossímil, sabe? E as mulheres, elas têm muita dificuldade, Elton, de quebrar esse ciclo. Porque ela sempre acredita que esse homem, esse parceiro, né, esse agressor, ele vai mudar o comportamento. Então ela vai dar uma nova chance, e o que infelizmente acontece é que em algumas situações nós temos essa tensão e essa fase de agressão pode culminar com, inclusive, a morte dessa mulher, com essa qualificadora do feminicídio, né, que foi a pergunta de uns minutos atrás, que a gente considera que é o ápice da violência contra a mulher. Então, é muito grave, porque às vezes, antes que a mulher se dê conta de que ela está dentro de um ciclo da violência, ela pode acabar sendo morta. Então, eu acho que essa questão da divulgação do ciclo da violência é muito importante. Eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista e eu comentei isso, uma entrevista. E aí, dias depois, uma servidora da delegacia, ela veio falar comigo, falou assim, minha mãe assistiu sua entrevista, e a hora que você comentou sobre o ciclo da violência, ela ficou pensando, porque ela já conhecia várias pessoas que estavam inseridas no ciclo. Então, a pessoa, quando ela acaba sendo vítima de violência doméstica, ela consegue perceber que ela está inserida. E o primeiro passo para você conseguir romper isso é observar que você está dentro de um relacionamento abusivo, que você está dentro de um ciclo da violência. Porque se a gente não consegue nem perceber que você vivencia algo abusivo, é impossível você sair dele. Então, esse tipo de informação eu acho que tem que ser divulgada muito, né, Elton? Tem que ser divulgado. Inclusive, doutora, a importância, né, das palestras. A senhora, eu vi aqui que a senhora é palestrante. A doutora Adriana Corsa, eu trabalho com a doutora há muito tempo, e a gente sempre teve esse hábito, né, por onde a gente passava, a gente realizar várias palestras. E uma das palestras que a gente realizou no acampamento Batista Goiano, para as mulheres, né, as mulheres que estavam acampadas ali, a doutora Adriana falando sobre esse trabalho, sobre violência doméstica. Tinha uma mulher, eu lembro até hoje, que ela era vítima, né? E esse ciclo de violência dela foi do jeito que a senhora contou aqui. Eu lembro até hoje ela emocionada contando que ela sofreu a vida inteira com violência. E a violência doméstica, ela não é só agressão física, tem vários tipos de violência, e às vezes a psicológica ela é até pior, né? É claro que com certeza vai chegar aí, né, em outros tipos de violência, como a agressão e até o feminicídio. Mas a violência psicológica também causa um trauma muito grande na mulher. Não é isso, doutora? E eu quero registrar a presença da Marilene, que falou que já sofreu violência doméstica há 32 anos atrás, e ela teve coragem, parabéns, viu, Marilene, de denunciar. E só vai romper esse ciclo de violência se você, mulher, ter a coragem, né, de denunciar, independente do que possa acontecer. A gente sabe que é difícil, né, doutora? Depois a gente vai falar sobre isso, como romper esse ciclo e tudo. A gente sabe que é muito difícil. A Elvia está perguntando aqui, doutora, já é a minha próxima pergunta, sobre a situação de Goiás, principalmente em relação à pandemia. Eu estava lendo sobre isso, vi que nesse momento de pandemia, a Itália ela aumentou 161% o número de violência doméstica no mês de abril, né, nesse tempo de pandemia. Em alguns outros, aqui no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, teve uma explosão, aumentou 258%, no Rio de Janeiro também mais de 50%, em São Paulo. Qual que é a situação aqui do estado de Goiás em relação à violência doméstica? Aumentou ou não aumentou? Em geral, Elton, nós tivemos um decréscimo nos números da violência doméstica. Tanto de lesão, eu até anotei aqui, deixa eu só. Por exemplo, em termos de tentativa de feminicídio, nós tivemos uma redução de 24%, computado o estado, dos meses de janeiro a maio. Isso se a gente comparar, por exemplo, janeiro a maio de 2019 a janeiro a maio de 2020. Então, teve vários crimes que nós tivemos uma redução significativa, né? Como eu falei, a tentativa de feminicídio quase 25%, nós tivemos de ameaça uma redução de 29%,
De lesão corporal, nós tivemos a redução de 13%, injúria 31%, difamação 52%, estupro 37%, mas também nós tivemos números negativos, como, por exemplo, em termos de feminicídio, de janeiro a maio, nós tivemos 3 casos a mais, que deu um quantitativo de 27%. 27% de aumento. Então, assim, no geral, a gente sentiu uma diminuição, mas nós tivemos alguns números que infelizmente aumentaram. O que eu sempre falo quando me perguntam a respeito dessa questão desses números durante a pandemia. Eu não me sinto confortável, Elton, para bater o martelo e falar assim, olha, aconteceu isso ou aconteceu aquilo, porque eu acho que primeiro que é algo muito novo que nós estamos vivenciando, e segundo que nós ainda estamos vivenciando. Então eu acho que a gente só vai conseguir realmente de fazer um diagnóstico de que houve a redução a hora que a gente passar esse ciclo, a hora que a gente tivermos uma vacina, a hora que a gente tiver realmente um estado de normalidade, e aí a gente poder comparar essas mulheres que voltem a nos procurar para que a gente consiga fazer um diagnóstico preciso. Então, eu acho que nós estamos vivendo muito um momento de turbilhão. Então, eu não consigo fazer um diagnóstico preciso ainda. A gente já analisa essas estatísticas, mas a gente sabe que talvez, né, a gente pode ter cifras negras, que infelizmente em relação à violência contra a mulher é sabido que ocorre demais. E eu falo isso porque, por exemplo, quando eu faço as palestras, é muito comum que no final das palestras, sempre as mulheres vêm, me trazem relatos, sabe, Elton, de algum tipo de violência, ou que elas vivenciam, ou que elas sabem que, por exemplo, as mães vivenciaram, os pais, os avós, ou a prima, a vizinha, a colega. Então, o fenômeno da violência contra a mulher, ele é muito presente dentro da nossa sociedade. E empiricamente, a gente percebe isso de maneira muito clara quando a gente conversa com as pessoas. Né? É muito raro você ter uma mulher que ela não tem um relato de violência, algum tipo de violência sofrida por ela própria. Eu brinco isso nas minhas palestras. Eu falo assim, ó, levanta a mão quem é a mulher que nunca sofreu algum tipo de violência dentro de um relacionamento amoroso. É raríssimo, Elton. É raro mesmo alguma mulher que nunca vivenciou. E aí, se a gente conversa às vezes com mulheres mais velhas, a gente percebe que é muito maior. Só que, infelizmente, era muito banalizado antigamente. Hoje em dia, nós temos mais consciência, porque é falado sobre esse tema. Hoje em dia, a gente tem lives sobre esse assunto. Hoje em dia, a gente tem palestras. Hoje em dia, a gente tem uma legislação que garante a uma mulher muito mais proteção. A gente sabe que ao longo da história não era assim. As mulheres não tinham direito, né? A gente sabe que foi garantido, por exemplo, que a mulher tem os mesmos direitos que os homens recentemente, na nossa Constituição de 88. Antes a gente tinha muita dificuldade, né? Então, a gente sabe que nós avançamos, mas ao mesmo tempo nós temos consciência que o que é necessário um avanço muito maior para que a gente possa dizer que a mulher, hoje, sendo mulher, ela tem os mesmos direitos que um homem, que eu acho que esse que deve ser o grande nosso objetivo, né? Não trazer privilégio às mulheres, eu acho que ninguém quer isso. O que a gente quer é que, simplesmente pelo fato da mulher ser mulher, que ela não seja menosprezada, que ela não seja maltratada e, principalmente, que ela não sofra violência, qualquer tipo de violência, só porque ela nasceu mulher. Entendeu? Então, eu acho Verdade, que é doutora. esse o objetivo. Infelizmente, o nosso mundo ainda é muito machista, né? Infelizmente, muitos homens acham que a mulher é um objeto, a mulher pertence a ele trata ela muitas vezes como um objeto. E a Doroteia, minha amiga Doroteia, obrigado pela presença, ela falou uma coisa importante, que tem muitas mulheres na rede social pedindo socorro e que esses números, na opinião dela, não traduz a realidade. É o que a gente chama de subnotificação, né? Porque a gente sabe que por causa dessa pandemia, a própria delegacia teve um momento que não estava atendendo, a não ser que fosse aqueles casos mesmo mais graves, então ficou muito caso que não foi noticiado. E realmente muitas pessoas com medo de sair de casa estão aguentando calado em casa, a gente sabe. Esses dias eu recebi uma denúncia tá acontecendo muito nos condomínios, né? As pessoas ouvem lá, doutora, gritos, né, dos vizinhos, da mulher apanhando e tal. E quando isso acontece, doutora, o que essa pessoa pode fazer para ajudar essa pessoa que está sendo vítima, né, de violência? O que esse vizinho, essa pessoa que está nos assistindo aqui agora, pode fazer para tentar socorrer essa vítima aí, que pode até, quem sabe, chegar no feminicídio? Sim.
Isso é uma pergunta muito boa, Elton, e as pessoas ficam muito angustiadas a respeito disso. E principalmente em situações de agressões, agressões físicas, a polícia ela pode agir mesmo que a mulher não deseje ver esse agressor processado. Então, não existe uma condição de procedibilidade para que a gente possa instaurar um inquérito, lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, é mais fácil da polícia agir. Diferente de alguns crimes, como, por exemplo, de ameaça, que eles são, pela nossa legislação, tidos como condicionada à representação da vítima. O que significa isso? A mulher ela tem que manifestar o desejo que esse agressor seja investigado, seja processado criminalmente, para que a gente possa fazer o procedimento. Então, nesses casos, principalmente de lesão corporal, a gente sempre pede para que os vizinhos não se calem, né? Existem canais para que eles possam fazer isso de maneira, inclusive, anônima. Nós temos números telefônicos, como, por exemplo, nós temos o 197, nós temos o Disque 180, nós Disque 190. Então, nós temos aplicativos de denúncia, como o Ligue 180, nós temos o Goiás Seguro aqui no estado, que a mulher pode pedir esse apoio, vai vir a primeira viatura da Polícia Militar que esteja mais perto para auxiliá-la. Né? Existem também canais online, nós temos o próprio e-mail da delegacia, que é dean-goiania@policiacivil.go.gov.br. Então, assim, existem vários mecanismos que mesmo não presencialmente, a mulher ela pode pedir ajuda e pode socorrer. Eu queria também ressaltar, Elton, que a Sim. primeira DEAN, a gente não parou de fazer o atendimento presencial, a gente não condicionou o atendimento dessas mulheres a um agendamento. Então, todas as mulheres vítimas que chegam na delegacia, a gente está atendendo normalmente. Inclusive, a gente tem registrado situações que não é crime, que não caracterizam crimes, mas que as mulheres elas querem uma medida protetiva. Hum, Porque existem várias decisões de tribunais superiores, principalmente do STJ, que entende que ela é uma cautelar independente. Então, mesmo que não aconteça, não tenha ocorrido um crime, que a gente não pode tipificar aquela conduta com um tipo penal, a gente solicita, a gente encaminha esse pedido dessa mulher ao Poder Judiciário para que o juiz analise se é o caso de concessão ou não dessa medida protetiva de urgência. Então, é importante a gente divulgar isso para que essas mulheres não achem que elas têm que suportar esse período de pandemia calado, porque ela não vai ter o atendimento por parte do Estado. Porque a nossa delegacia ela está funcionando normalmente. Só no mês de junho, para você assim, só para a gente ressaltar, a primeira DEAN nós encaminhamos, concluímos a investigação, né, de 210 casos. Nós mandamos para o Poder Judiciário apenas no mês de junho 210 inquéritos policiais. Então nós estamos trabalhando praticamente normal, porque a gente quer garantir realmente um bom atendimento para essas mulheres vítimas, para que elas possam sair, né, desse anonimato, que a gente sabe, eu vi até alguém que comentou isso, realmente falando que muitas mulheres não denunciam, e a gente sabe que isso é verdade, e isso é um grande problema, isso eu escuto sempre. Inclusive mulheres, Elton, sim. de alto poder aquisitivo, mulheres instruídas, que elas não se sentem fortes o suficiente a procurar, às vezes, ajuda da polícia, às vezes mantém um relacionamento amoroso. A gente sabe que são vários fatores, né, Elton, que faz com que essa mulher, infelizmente, não consiga quebrar esse ciclo da violência. Existem questões emocionais, questões financeiras, então, às vezes, medo de que se ela denunciar, ela pode ser morta. A gente entende que isso são vários fatores que contribuem realmente para que essa mulher mantenha esse ciclo da violência, e a gente tem noção disso, por isso que nós da Polícia Civil, a gente tem uma preocupação muito grande lá na primeira DEAN, a gente faz sempre treinamento com os servidores, a gente faz essa preocupação com essa qualificação continuada, a gente tem uma equipe multidisciplinar com psicólogos e assistentes sociais, a gente trabalha muito isso com os policiais, tem a neuropsicólogos que explicam, inclusive, esse caminho neural que a mulher sofre, que é quase que uma dependência emocional, quase não, é uma dependência que então, romper esse ciclo é muito difícil e a gente sempre procura trabalhar isso com os policiais para que a gente possa compreender, né, e realmente fornecer um atendimento de maior qualidade para essa mulher. Porque a gente quer que essa mulher, que o dia que ela decide realmente pedir ajuda, que ela seja acolhida. Isso mesmo, doutor. E, inclusive, eu sou testemunho disso, né? Conheço ali muitos policiais ali da DEAN, meu amigo William ali, a Carol, a Liciana, são excelentes profissionais que estão ali atendendo muito bem a todas as mulheres que procuram a delegacia. Eu quero, antes de passar para a próxima pergunta, agradecer mais uma vez a presença aqui do Bruno, da Zezé, que está presente, do Rodolfo, da Paola, a doutora Cássia Sertão está aqui nos prestigiando, que ela é a delegada titular da segunda DEAN, né? Hoje, inclusive, eu falei um pouco com ela, depois eu vou
falar um A pouquinho do comentário Luciana dela está aqui. falando aqui, doutor Luciana. Isso, César. Eu fico falando, eu não vejo o nome das pessoas, mas agora eu tô vendo alguns. Tá Mas, vendo assim, alguns aqui, não né? falou, a gente agradece a presença, de qualquer forma. Denise, isso. A Isaura tá aqui, da Igreja Batista da Graça. Aline Barca tá aqui presente. Obrigado pela participação. Brasil. É, a Denise, lá de Porá, tá falando aqui que daqui uns dias Iporá terá também a Delegacia da Mulher. Foi um requerimento da doutora Adriana Cors, através de um pedido dos policiais de lá, e conseguimos, a doutora conseguiu, e foi aprovada a lei na Assembleia, e daqui uns dias já terá também uma nova Delegacia da Mulher lá na cidade de Iporá, para atender bem as mulheres lá daquela cidade. O Júlio está parabenizando a senhora frente à delegacia da Um DEAN, a abraço. Vânia, Um Vana amigo muito querido. muito querido mesmo, Vana Baioc, a, enfim, o Leandro está aqui, a José Roberto, Ednir, a Michele está aqui, Luciano, enfim. Quero agradecer a presença de todos vocês. Tem mais algum? Silvano está aqui. O trabalho da doutora é reconhecido até aqui na Bahia. Ó, tem um baiano aqui reconhecendo seu trabalho. Um grande Parabéns, abraço. doutor. Enfim, agradecer aqui a presença de todos. E, doutora, eu gostaria de que a senhora falasse um pouquinho sobre a rede de acolhimento. Nós sabemos que nós temos uma rede de acolhimento aqui em Goiânia, em Goiás também. Como que funciona essa rede? Tem essa rede mesmo? Conta pra gente um pouquinho sobre essa rede que ela foi criada para cuidar, para proteger as mulheres aqui que sofrem violência. Olha, existe, né, toda a rede de atenção a essas mulheres vítimas, então elas têm, já na primeira DEAN, a gente tem assistentes sociais, nós temos psicólogos lotados que elas podem fazer esse atendimento dessa mulher, nós temos grupos reflexivos lá dentro da DEAN, tanto para os homens quanto para as mulheres vítimas, que a gente sabe que esses grupos, eles são muito importantes, Elton. Tanto para que a gente possa colocar esse agressor entender a forma com que ele age, né, esse controle da raiva, dos relacionamentos, para que ele possa ter relacionamentos saudáveis, e as mulheres também, para que elas possam exigir relacionamentos saudáveis. Então, são grupos que eu reputo de extrema importância. Existem outras instituições que também, né, mantêm esses grupos. Nós temos a Defensoria Pública do Estado, nós temos aqui no município de Goiânia, a gente tem uma estrutura melhor. Nós temos que admitir que realmente, infelizmente, a estrutura que nós temos aqui em Goiânia, como Secretaria da Mulher, nós temos uma casa-abrigo da mulher, que essa mulher que após ela registrar a ocorrência, se ela se sentir insegura, às vezes até o deferimento de uma medida protetiva, ou o deferimento de um mandado de prisão, o cumprimento desse mandado de prisão, a gente pode encaminhar essa mulher para a casa-abrigo, ela pode ir com dependência de até 12 anos. A gente sempre tem vagas, né, na casa-abrigo, então é importante a gente divulgar isso também, que é uma proteção. Infelizmente, não são todos os municípios do estado que possuem casas-abrigo. Então, é algo que a gente entende que é extremamente importante. A gente teve esses dias uma notícia de que a ministra Damares, ela anunciou que iriam se construir algumas casas da mulher brasileira no estado de Goiás, provavelmente 5, né? A gente está esperando conforme isso vai caminhar, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, porque eu tenho certeza que isso vai auxiliar muito as mulheres a solicitar esse apoio, né? Então, a partir do momento que ela vai na delegacia, a gente já faz o encaminhamento para essa rede. Caso ela precise, por exemplo, ingressar com uma ação de dissolução de um estável, de divórcio, a gente encaminha para a defesa, e ela não tenha como custear. Então, a gente encaminha isso para a Defensoria Pública, para que ela possa ter esse apoio jurídico, né? Então, é importante a gente ressaltar esses serviços que estão à disposição dessa mulher, para que ela se sinta mais encorajada a realmente divulgar. Claro que a gente está na luta sempre, porque a gente sabe que precisa de muito mais, que precisa ser expandido para o interior, mas eu acredito que a gente já tem alguns avanços que nós já podemos agradecer e comemorar. Eu E acho que notícia boa, doutor. Eu fui comandante da Guarda Civil Metropolitana aqui por 4 anos. Quando eu estava lá, a doutora Adriana ela era secretária de Defesa Social e nós lutamos muito para a criação desse abrigo. Então, inclusive, foi na nossa gestão lá que foi criado esse abrigo aqui. E nós lutamos também muito para trazer essa casa da mulher brasileira para cá. Eu fico muito feliz, né, de saber que agora, possivelmente, virão 5, né, para o estado aí,
provavelmente nas maiores cidades aqui do estado, eu tenho certeza que vai ajudar muito as mulheres. Inclusive, a Casa Abrigo, eu tive, na época, eu lembro como comandante, né, nós criamos um grupo especializado de guardas femininas para cuidar daquele abrigo ali, para proteger as mulheres lá. E uma questão muito importante, e eu queria saber, em relação à Patrulha Maria da Penha, né? Nós temos também a Patrulha Maria da Penha, temos também a Mulher Mais Segura, que foi criada pela Guarda Civil Metropolitana aqui de Goiânia. E esses mecanismos têm contribuído, doutora, com a segurança das mulheres? Demais, Elton. São realmente ferramentas importantíssimas, né? A Patrulha Maria da Penha, quanto a Mulher Mais Segura da Guarda Civil Metropolitana, elas acompanham as mulheres. Depois que essa mulher ela registra a ocorrência, ela tem essa medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário, a Patrulha Maria da Penha e a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, elas acompanham essa mulher para verificar se esse agressor efetivamente está cumprindo essa medida protetiva. Então, é um mecanismo que garante a eficácia das medidas, porque essas mulheres são acompanhadas. Então, eu reputo extremamente importantes. Nós temos também a aplicação de tornozeleira eletrônica nesses agressores e a entrega de botões do pânico para as mulheres vítimas, em alguns casos mais graves, que a gente sabe que precisa ter um acompanhamento mais de perto, que às vezes o juiz, por exemplo, ele concede a liberdade provisória para esse agressor, mas mediante, né, a utilização de uma tornozeleira eletrônica e a entrega para a mulher de um botão do pânico, caso ele se aproxime, né, esse Muito botão do pânico vai alarme para essa mulher, então vai uma viatura atendê-la. Então, a gente sabe que isso é um mecanismo que garante a proteção, que garante realmente a vida dessa mulher. E a gente entende que isso é muito importante. Então, são ferramentas para que a gente possa garantir o que já está previsto na própria Lei Maria da Penha e fazer com que esses ditames, né, essas regras impostas pela lei sejam efetivamente cumpridas. Muito bom. Doutora, tem uma pergunta aqui do policial civil Alexandre, mas era uma das perguntas minha aqui também, vão se completar. Hoje eu estava falando com a doutora Cássia Sertão, né, delegada da segunda DEAN, delegada titular, e ela estava me falando da situação que lá está quase que desesperadora. Ela disse que perdeu 4 policiais definitivamente, e mais outros 4 que não foram substituídos, foram afastados e não foram substituídos. Como que está o efetivo da DEAN? Ele é suficiente para atender as pessoas? Eu sei que trabalham muito, vocês se desdobram, mas é o suficiente? Precisaria de mais? Me fala como está a situação hoje da primeira DEAN. Olha, Elton, infelizmente hoje a situação da própria Polícia Civil no Estado, a gente tem um problema crônico que é a falta de efetivo. Então, Verdade. de maneira geral, a gente tem que admitir que eu não sei se tem alguma delegacia hoje no estado que pode dizer, nossa, está tudo bem, a gente tem a quantidade de servidor suficiente. Então, a gente está sempre lidando com uma demanda maior que a quantidade de servidores. E isso é um problema. Todas as delegacias que eu passei sempre foi isso. Ou eu sou muito azarada, mas sempre, realmente sempre esse foi um problema. E, infelizmente, com a primeira DEAN, isso não é diferente. A gente sabe o problema da segunda DEAN também, da doutora Cássia, que, né, a gente sabe que ela perdeu vários policiais, né, alguns policiais, alguns comissionados, alguns cargos em comissão recentemente. Agora nós estamos tendo um problema, Elton, muito grande também com a pandemia. Porque como nós não paramos o atendimento e a gente faz atendimento presencial, os nossos policiais ficam doentes. Então, eu, na primeira DEAN, toda semana eu tenho algum policial afastado ou com Covid ou com suspeita de Covid. Inclusive, hoje eu estou com um agente de polícia na UTI, né? O agente de polícia Brandão, infelizmente, as nossas orações para ele. Ele está num estado de saúde muito delicado e encontra-se internado na UTI. Então, essa tem sido a realidade. A gente já tem esse problema crônico de efetivo, agora nós estamos lidando com esse problema decorrente da própria pandemia do Covid-19, que nós, de maneira reiterada, toda semana, como eu disse, a gente tem algum policial que está afastado, Elton. Então, esse é um problema, é algo que realmente Mais um está, problema, né? é mais um problema, está nos afligindo muito e tem realmente nos atingido diariamente. Então, tem sido um problema a própria manutenção da delegacia durante todo esse período.
Exatamente, eu estava inclusive antes de começar a nossa live aqui, assistindo a live da minha amiga Eliane Bepul, que ela que é a coordenadora lá da assistente social, né, do núcleo lá psicossocial da Polícia Civil, e ela comentava sobre isso, um número enorme de policiais civis que estão na linha de frente, que estão aí trabalhando, não pararam em momento algum as suas atividades, mas muita gente afastado, infelizmente alguns policiais em UTI, né? E a gente tem que clamar mesmo a Deus para que Deus possa proteger os nossos amigos, nossos policiais que estão aí na linha de frente trabalhando, protegendo a sociedade. Doutor, eu quero agradecer aqui antes de continuar o Paraná, o Ava Tavares, meu amigo, guarda civil metropolitano, a participação do Vinícius, do Silvano, o Renato, obrigado, meu irmão, pela participação. O Márcio Souza, meu vizinho aqui, meu amigo. Ele gosta de jogar futebol com a gente, mas é ruim, viu, doutor? Esse Márcio, curtindo com ele aqui. Luciana, o Carlão, policial civil aposentado, meu amigo. O Maia, guarda civil. A Verinha, trabalhamos junto aí na Polícia Civil. Obrigado pela participação. A Adriane, minha prima. O Márcio, advogado, nosso amigo. Enfim, todos vocês aqui, obrigado pela participação. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar para a gente que a gente faz aqui a pergunta de vocês. Doutor, eu Só gostaria de saber. interromper um pouco, Elcio, porque parece que teve uma. Elton, eu acho que eu Sim. vi alguém que chama Elcio. Eu acho que teve duas perguntas. Primeiro, me parece que repetiu de novo aquela questão se a ADEAN investiga feminicídio. Eu já respondi, mas nós não investigamos, nós investigamos as tentativas. Sim. Questão relacionada a assédio sexual no ambiente de trabalho Ah, também, se seria atribuição da DEAN. Também, todos os crimes contra a dignidade sexual são apurados pelas delegacias da mulher do Estado. Então, essa mulher que for vítima dentro do ambiente de trabalho, de algum tipo de assédio, ela pode nos procurar que essa investigação vai correr dentro da própria DEAN. E nós temos vários casos, verdade. tanto de assédio como de importunação sexual, que é um tipo penal recente, de 2018, setembro de 2018, em que eu acredito que eu fiz um levantamento no começo de junho, só desse ano nós tivemos 50 inquéritos instaurados para apurar esse tipo de crime, né, que é o 215A, que é essa importunação sexual. Ela ocorre mais, por exemplo, em ambientes como o transporte coletivo urbano, mas ele pode acontecer nos mais variados locais. Então, realmente também é um tipo de crime que nós temos aqui na nossa capital e é bastante comum, infelizmente. Infelizmente. Doutor, o Silvano Melo está comentando aqui que ontem, infelizmente, aconteceu duas fatalidades de grande repercussão lá na Bahia, que deixou eles muito tristes, com dois casos de violência contra a mulher. E, infelizmente, né, doutor, isso acontece a cada segundo, né? Infelizmente. E com essa pandemia, principalmente o pessoal dentro de casa, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso aí. Quais são os fatores que contribuem para que essa violência, principalmente nesse momento de pandemia, ela acontece, doutora? Quais são os principais fatores para isso acontecer? Essa convivência mais próxima aí de marido, mulher, namorado e namorada, tem contribuído aí para que essa pessoa fica mais nervosa e aconteça mais essa violência doméstica? Nesse período de pandemia, a gente percebe que as pessoas estão tendo que conviver mais, né? Muita gente está fazendo teletrabalho, então acaba convivendo mais nesse ambiente doméstico. A gente sabe que tem questões de fatores econômicos, e isso pesa muito. A gente sabe que tem uma alteração de comportamento das pessoas, e eu acho que não tem como a gente falar em violência contra a mulher sem discutir questões relacionadas ao gênero, ao machismo. E, infelizmente, a gente tem que entrar nesse tipo de discussão, sabe, Elton? Porque a gente sabe que hoje em dia a mulher ela tem sido muito massacrada, Com tanto certeza. questões culturais. Eu sempre brinco com a Aliciana, que é a psicóloga lá da delegacia, que a gente tinha que até incluir um outro tipo de violência dentro da Lei Maria da Penha, que é a violência cultural, porque a gente sabe o tanto que muitas vezes questões culturais causam grande sofrimento para as mulheres nos relacionamentos amorosos. A gente brinca, por exemplo, uma questão bobinha, mas a mulher ela não pode ter relação sexual no primeiro encontro. O homem pode, se ele tiver, é porque ele foi muito bem sucedido. Então, assim, são pequenas coisas que causam muitas vezes um sofrimento à mulher e que a gente
não percebe, mas que isso se torna um fundo da violência. Se a gente for analisar, por exemplo, o crime, a qualificadora do feminicídio, a gente vai ver que o feminicídio é um menosprezo à condição da mulher. Quer dizer, é um crime que a gente tem que, essa qualificadora, ao analisarmos, a gente não consegue distinguir ela de questões culturais. Porque há um menosprezo, um ódio, uma misoginia, um ódio ao feminino. Então, a gente não consegue trabalhar, Elton, uma grande evolução no quadro dessa violência contra a mulher se a gente não trabalhar a questão do próprio machismo. Então, por mais que existam outros fatores, a gente sabe, como agora tem questões relacionadas à economia, à própria situação que antigamente as pessoas conviviam 4, 5 horas antes de dormir, agora elas estão convivendo 24 horas por dia, né? Do momento que dorme, do momento que acorda. A gente sabe que isso gera um pouco mais de tensão, engloba questões financeiras, econômicas, isso também altera o comportamento. A gente sabe que isso é inevitável, quando a gente está passando por dificuldades financeiras, a gente se altera realmente, a gente sabe que é difícil. Então, são múltiplos fatores que a gente percebe que esse período de pandemia a gente tem que ter uma atenção maior à violência contra a mulher e, na verdade, à violência contra vulneráveis, que é a violência contra idosos, contra crianças e adolescentes, que acontecem também. Eu estou vendo que Com tem uma certeza. pergunta relacionada aos Sim. transexuais, né? A Já. Doroteia está perguntando sobre se a DEAN atende também os transexuais, né? É importante esclarecer isso aí. Eu iria também fazer essa pergunta. Inclusive, quando eu estive aí, teve um caso, quando eu tirei plantão aí desse. Mas quero deixar a doutora responder. A DEAN atende ou não os transexuais? Nós atendemos tanto os transexuais como as pessoas que não tenham feito, por exemplo, uma cirurgia de sexo, mas têm uma identidade feminina, por exemplo, se identificam como mulher. Nesses casos também nós registramos ocorrência, se a pessoa se identificar como mulher, a gente vai analisando o caso, a gente perceber que tem essa violência baseada no gênero, a gente encaminha a solicitação de medida protetiva ao judiciário e tem uma boa notícia. Eu tenho percebido que muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, o Poder Judiciário, o Ministério Público tem sido bastante sensível a essa demanda e com a concessão de medidas protetivas, né, com a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, a gente atende esse tipo de situação, sim. Doutora, se a pessoa tiver a identidade, trocou o nome e tal, tranquilo. Se ela não tiver a identidade, a senhora atende a si mesmo. Se ela chegar lá na delegacia e fala assim, olha, eu me vejo como mulher, eu me identifico biologicamente como pertencente não biologicamente, ao contrário, mesmo biologicamente não sendo, mas eu me identifico com o sexo feminino, a gente atende na DEAN também. Então, a gente faz todo esse atendimento, tanto relacionado ao trans, como a pessoa que se identifica com o sexo feminino. Muito importante, né? Quero agradecer aqui a participação do Lincoln TJ, que está aqui, parabenizando a senhora pelo trabalho, muito bom, obrigado pela participação, né? Isso. Novamente, Paraná, o Silvio. E, doutora, tem mais uma pergunta aqui. O Silvano está perguntando, quem apanha da mulher procura DEAN ou outro departamento? Aí não, né, doutora? Não, Quem não. apanha Nesse da caso, mulher, não. dependendo, foi porque ele mereceu, então não tem que procurar lugar nenhum. Tem que apanhar quietinho. Tô brincando, Não, mas uma agressão física, qualquer delegacia próxima da sua casa, foi vítima aí isso. de violência, a delegacia mais próxima da sua casa. O Ava Tavares, em Guarda Civil Metropolitano, que eu tive a honra de trabalhar, está aqui parabenizando a senhora pelo trabalho e dizendo que teve a honra de estagiar aí na sua delegacia, né? Obrigado, viu, meu irmão, pela participação aqui. Doutora, eu gostaria de saber sobre as campanhas de conscientização. A gente está vendo muita campanha, o CNJ criou uma campanha, a gente vê aí vários tipos de campanha, mostrando aí, inclusive sinais quando a pessoa ela está aí sendo vítima de violência e não pode falar dentro de casa. O que a senhora me fala sobre essas campanhas? Elas ajudam, ela ajuda a conscientizar aí as mulheres, os homens dessa violência? Me fala um pouquinho sobre as campanhas que estão sendo feitas aí sobre conscientização. Exatamente. Nós tivemos, né, recentemente, em âmbito nacional, a campanha do CNJ, que é a campanha Sinal Vermelho, para que as mulheres possam pedir ajuda, por exemplo, nas farmácias, né, mostrando, fazendo um X com batom, com algo vermelho na mão,
porque a gente sabe que muitas vezes, mesmo que essa mulher ela acabe não conseguindo sair de casa, mas para a farmácia, basicamente todas nós temos tido acesso, né? Todas as mulheres. Então é uma forma dela pedir ajuda de maneira mais, digamos assim, discreta, sem que esse agressor percebesse. Existem vários outros tipos de campanha, né, de outras instituições, de pessoas particulares mesmo. A gente percebe que em elevador do prédio, tem gente que coloca, olha, se você estiver sofrendo algum tipo de violência, interfona no meu apartamento é tal, meu celular é tal. A gente tem visto muito esse tipo de iniciativa das pessoas preocupadas. E eu acho que é muito importante. Tem previsão na própria Lei Maria da Penha de lançamento dessas campanhas educativas para que a gente possa mudar, Elton, porque como nós mencionamos, como né, a gente está comentando agora, a violência contra a mulher ela tem fatores culturais muito presentes. Então, se a gente não trouxer a sociedade para discutir, para debater o tema, a gente não consegue avançar. E eu percebi na DEAN algumas situações assim eu achei até que me emocionou realmente. Quando nós iniciamos os grupos reflexivos, e a gente sabe que na Polícia Civil a gente não tem dinheiro para nada. Então tudo é muito difícil. Graças a Deus, nós, por exemplo, hoje o delegado-geral, o doutor Odair, na época, tanto o doutor Vinícius, que era o SPJ, atualmente a doutora Renata Shen, eles têm um olhar muito grande para esse tipo de situação. Então, eles sempre me deram muito apoio, tudo que eu pedi. Mas a gente sabe que realmente o dinheiro é muito limitado. Então, não tem como a gente fazer isso, por exemplo, fazer um grupo reflexivo e pagar os palestrantes. Nós não temos condições. Então, a gente tem que trabalhar com um trabalho voluntário, de pessoas que querem realmente fornecer, fora do seu horário de trabalho, porque geralmente os nossos grupos são à noite, então a pessoa ela vai ter que trabalhar o dia inteiro, ir lá para a delegacia, participar do grupo reflexivo. Nós não temos condição realmente de dar algo financeiro, porque nós não temos esse dinheiro. Mas, Elton, assim, foi tão bonito quando a gente começou a organizar os grupos que a gente viu várias pessoas vizinhas da delegacia, mulheres que quiseram falar assim, não, eu quero ajudar, eu quero colaborar. Jornalistas falando assim, olha, eu tenho uma história de violência e aí tem muito destaque aqui em Goiânia, eu quero participar. Pessoas da Defensoria Pública, advogados, membros, né, da OAB, quiseram participar de maneira gratuita, porque eu sinto que é uma corrente do bem tão bonita que as pessoas percebem que quando a gente está bem intencionado, quando a gente quer fazer o bem, as pessoas falam, eu quero ser voluntário, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar, e a gente recebe com o coração muito aberto. Então, assim, eu vejo que hoje a sociedade, ela tem muito boa intenção, sabe? A grande maioria das pessoas são pessoas do bem, que elas querem ajudar, querem que a gente melhore, querem que a nossa sociedade evolua. Então, a gente tem uma esmagadora, nem pode usar, né, esmagadora maioria, mas nós temos uma esmagadora maioria de pessoas que elas querem melhorar, querem Que colaborar, e eu fico muito emocionada com isso. Então, a gente está disposto, quem quiser fazer trabalho voluntário, a gente recebe lá na delegacia, e direto hoje, a gente recebe pessoas falando, quero ser voluntário, quero fazer atendimento psicológico voluntário para as mulheres Inclusive, tem uma vítimas. voluntária aqui. A Luciana perguntou se pode ser voluntária. Ela está formando agora, formou em Direito, né? Quais são as especialidades que você precisa lá? Psicólogo, advogado? Quais são as áreas que você precisa para fazer esse trabalho lá com as vítimas e com... Inclusive, a Doroteia também está aqui falando que quer ser voluntária. Grande amiga minha, jornalista também. E que bom. A gente precisa, né, de vários aspectos, porque nós temos a área jurídica, que é extremamente importante também, nós temos a área dentro da psicologia, da assistente social, outras áreas relacionadas à saúde, mas, Elton, não precisa ter nenhuma formação, porque, por exemplo, grupos reflexivos, a gente fez vários workshops para que essa mulher, por exemplo, pudesse ter uma qualificação profissional. Então, algumas costureiras se dispuseram a ensinar algumas coisas para que essas mulheres pudessem fazer algum tipo de artesanato, como trabalhar com sabonete, trabalhar com velas. Então, a gente quis dar, além de trabalhar toda essa questão, realmente a maioria seria os profissionais da psicologia, com essas mulheres vítimas, mas nós trouxemos outras mulheres que elas tinham simplesmente a boa vontade. Elas, nós tivemos uma vizinha, inclusive, da delegacia, que ela tem uma loja, ela se dispôs, inclusive, a doar um material. Então, ela ia ensinar essas mulheres algumas técnicas e
e também ia doar o material para essas mulheres. Então, essas mulheres fizeram workshops para que elas pudessem ter uma renda, ter uma qualificação profissional. Então, é por isso que eu falo assim, foi uma corrente do bem tão bonita e possibilitou com que a gente pudesse ter mantido, e mantemos até hoje, porque os grupos não pararam, esse reflexivo de apoio a essas mulheres e a esses homens agressores também, porque nós também contamos com voluntariados nesses grupos reflexivos desses homens. Então, os homens também são atendidos, não são só as mulheres, não, né? E é engraçado, Elton, porque não é incomum, inclusive, que no departamento de psicologia da DEAN nós tenhamos homens que pedem para passar pelo atendimento, porque eles estão em grande sofrimento emocional. Então, alguns agressores também vão lá na delegacia, às vezes ligam. Esses dias nós tivemos um senhor que ele estava num processo que ele falou assim, eu acho que eu vou acabar cometendo suicídio, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando ficar longe da minha mulher e tal. E aí a gente passou ele por um acompanhamento psicológico, ele ficou durante várias sessões lá, para que ele conseguisse entender. Então a gente faz esse trabalho, claro, o nosso foco é a mulher, mas a gente entendeu também que se a gente não trabalhar com os homens, esses homens vão voltar a relacionar. É E porque, eles vão como a voltar a senhora disse, é uma relacionar. questão cultural também, né? Então, às vezes, esse homem também teve violência na família dele, com a mãe dele, com os parentes dele, e acaba passando isso, né, também para a família dele. E, com certeza, esse tratamento psicológico com ele é muito importante, né? Doutor, infelizmente, está faltando só 4 minutos, né? Nossa conversa está muito boa. E eu gostaria de fazer uma última pergunta antes da gente ir para as considerações finais, que é o seguinte. O que que nós podemos fazer para diminuir a violência doméstica, né? O que que nós podemos contribuir nós como sociedade, como ser humano, como pessoas que amamos aí as mulheres, né? Minha mãe está aqui na live, minha mãezinha, mulher, né, uma das mulheres mais importantes da minha vida, e a gente fica imaginando, né, o que seria a gente ver algum parente nosso, uma mulher amiga nossa sofrendo uma violência, e eu gostaria de saber o que que a gente pode fazer. Eu estava lendo alguma coisa, na França e na Itália, existem abrigos em hotéis nessa pandemia. Eu achei interessante isso, porque o governo de lá disponibilizou abrigos em hotéis. A pessoa que está sendo vítima vai para lá. E eu estava conversando também com a senhora esses dias, a senhora estava me falando que aqui não existe casa de passagem, não é isso, doutora? Que é uma coisa importante para as mulheres, porque muitas mulheres, ela quer só passar uma noite ou outra fora de casa para resolver a vida dela, ir para casa da mãe, para casa de um parente, e tá faltando isso aqui, né, em Goiás. O que que a senhora pode fazer, falar para a gente, o que que a gente pode fazer para a gente contribuir aí para a segurança das mulheres? Eu acho, Elton, como até mencionei, essa questão da corrente do bem, eu acho que cada um pode ajudar, às vezes de uma maneira que ele acha que seja inexpressiva. Como, por exemplo, você tem uma amiga sua que está sofrendo violência. Às vezes ela precisa de uma palavra de apoio, fala assim, olha, eu vou com você na delegacia, se você quiser, né, segura a sua mão. Essa corrente do bem, você pode fazer com uma amiga, uma colega de trabalho, com uma vizinha que você sabe que sofre, que ela não consegue sozinha pedir ajuda. Então, são pequenos, sabe? Às vezes a gente acha que a gente pode só ajudar o próximo fazendo grandes coisas, mas não é. Às vezes, com uma palavra sua, você salva a vida de alguém, você salva o dia de alguém. Então, pode ser ações muito simples, um conselho, uma ajuda, uma ligação para a polícia, né, pedindo apoio, né, às vezes falando assim, olha, eu quero denunciar uma situação de violência. Então, existem muitos fatores. A questão da casa de passagem, como a gente debateu, eu considero, eu reputo extremamente importante, porque nós temos situações que, por exemplo, as mulheres são de outros estados, ou de outras cidades, ou mesmo são aqui de Goiás mesmo, mas elas estão sem familiares, que elas pudessem buscar uma ajuda de uma noite, poucos dias. E em algumas situações, como a primeira DEAN acaba sendo uma delegacia de muita referência e ela funciona 24 horas por dia, a gente tem uma demanda muito assistencial também. Então, existem situações que não são de crime, mas que as pessoas nos procuram pedindo ajuda. Então, se a gente pudesse ter uma casa de passagem para que essa mulher pudesse passar a noite, sabe, sem que se fosse, porque a casa-abrigo ela tem toda uma outra estrutura, porque a prioridade nossa é manter a integridade dessa É mulher. verdade. Então, a estrutura dessa casa é diferente, né? É A verdade. gente não pode Não. discutir. Doutora, falta 1 minuto, tá terminando. Eu quero dizer que estarei lutando por essa casa de passagem, juntamente com todos nós que estamos aqui ouvindo essa live. Foi muito esclarecedor. Eu quero agradecer
todos aqui estão parabenizando, falando que ficou sua fã, a senhora esclareceu muito Ah, bem, obrigada. excelente delegada, parabéns pelo seu trabalho, por todos vocês aí da DEAN, de todas as DEAN do estado de Goiás, Deus continue abençoando, protegendo cada um de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, doutora, pelo seu trabalho excelente, por proteger as nossas queridas mulheres aqui de Goiânia. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Tem 30 segundos para a senhora finalizar. Obrigado, Deus Eu vou abençoe. finalizar super rápido, porque eu falo muito, né? Mas eu queria muito agradecer o convite, queria agradecer as palavras de carinho de todo mundo. Eu queria muito agradecer aos policiais civis do Estado, que é uma instituição que eu amo de todo o meu coração. Então, eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe muito dedicada, sabe, Elton? Eu sei, E muito graças bem. a todos os policiais que a gente consegue realmente, às vezes com A Liciana está dificuldade, aqui mandando um beijo para a senhora. um beijo. Então, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, sabe? E são graças a esses policiais do dia a dia que a gente consegue efetivamente dar o melhor. Porque eu acho que o nosso grande objetivo é ser melhor, né? É fazer o melhor que a gente tem. Infelizmente, a gente não vive no mundo ideal, mas vamos tentar Doutora, está fazer o melhor. acabando. Obrigado.